Saudações. Vou colocar aqui o fone, né? Saudações a todas e a todos. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre os movimentos contestatórios do Pacto Colonial. Então, de cara, eu já compartilho com vocês aí o PowerPoint para a gente já seguindo esse roteiro aí. Bom, o que significa isso? Esses movimentos contestatórios do Pacto Colonial, final do século XVIII, início do século XIX. Por enquanto, nós vamos ficar aí no início do final do século XVIII. Século XIX não dá prosseguimento mais para frente, quando nós começarmos a tratar aí de outros. Vamos citar por alto, né? Por exemplo, início do século XIX, o Manifesto dos Irmãos Suassuna, Pernambuco, né? Um manifesto que trata da separação, da autonomia aí da capitania do Pernambuco. E em 1817, chamada Insurreição Pernambucana, mas aí já com a presença da corte portuguesa no Brasil, nós vamos esmiuçar isso melhor quando nós falarmos aí da transferência da corte portuguesa para o Brasil a partir de 1808. Então, nesse primeiro momento, a gente fica aí com os movimentos do final do século XVIII. O que significa isso que nós estamos querendo dizer? Que são movimentos que vão surgir aí dentro de uma conjuntura internacional, né? Conjuntura aí que envolve a contestação do antigo regime, né? Do absolutismo monárquico, do mercantilismo, né? Do feudalismo na Europa e também do colonialismo nas Américas, né? Especialmente com a colonização inglesa nas colônias, nas 13 colônias da América do Norte. Então foram movimentos aí que vão influenciar esse processo todo do Brasil e que numa análise aí conjuntural, né, nós vamos falar das pré-condições. Ora, a região de Minas Gerais é a região mais importante economicamente do Brasil nesse momento aí no século XVIII, né? Pela produção maurífera, produção de ouro, a formação de uma sociedade agora complexa, né, urbana, vários núcleos urbanos, cidades, né? Com o arroxo da administração portuguesa sobre a produção do ouro, a diversidade, a diversificação da economia, né, que envolta todas aquelas condições da estrutura de produção aurífera, das lavras de ouro, né, os comércios, os gêneros de sobrevivência, né, a cultura, essa vida política, né, e, além do mais, a repressão, né, sobre a produção de ouro, a cobrança dos impostos e assim por diante. Nós já falamos aí em outros momentos com vocês. Mas, a partir de 1750, a produção de ouro nas Minas Gerais começa a se declinar, né? E os relatos que a intendência de Minas passava à coroa portuguesa de que esse declínio se dava muito mais pela sonegação, né? Esse ouro sendo contrabandeado, né? Sonegação, etc., do que, de fato, pelo declínio da produção, esgotamento
dos aluviões auríferos. Então, a partir de 1750, a coroa portuguesa passa a ditar que o quinto deveria atingir aí 100 arrobas anuais. Isso significa 150 quilos de ouro ano. Né? O que faltasse desse montante seria cobrado a qualquer hora, né? A qualquer momento. Então, é o que eles chamavam de, a coroa portuguesa chamava de derrama, que seria o quê? Uma cobrança desse montante que faltava anual àquilo que o quinto, né? Aquilo que a coroa determinava como obrigatório ser cobrado pela coroa portuguesa, isso a derrama daria conta de, num determinado momento, né? Assim, sem ninguém saber, decretaria a derrama e cobraria esse restante, esse montante que até então não foi pago. Se chegar aí, por exemplo, 1789, quando começa o movimento da Inconfidência Mineira, 380 arrobas de ouro, né? Não havia sido pago ainda. Então, o medo ali é que a pressão, né? E era um processo em que prisões, né? Confisco, né? Violência, né? Viria em cima desses devedores da coroa. Então, muitos desses mineradores deviam, comerciantes, né? Deviam muito à coroa portuguesa. Então, a situação era complicada, a produção declinando, né? Os preços subindo, né? Então, as condições econômicas cada vez mais difíceis para esses produtores, para essa elite, vamos dizer assim, essa elite mineradora, né? Ora, as ideias, né? Tudo isso fazia criar um clima de insurreição. E as ideias de que a guerra de independência das três colônias da América do Norte, né? Lograra êxito, né? A partir aí de 1883, 1783, animaram esses inconfidentes, né? Essa elite mineradora, essa elite urbana das Minas Gerais, né? Aí você coloca aí os letrados, né? Padres, estudantes, militares, né? Comerciantes, proprietários de terras, mineradores, que tinham acesso, né, à informação. Essas notícias chegavam que esses conspiradores, né, esses revolucionários lá na América do Norte, haviam logrado êxito contra a coroa portuguesa, a coroa inglesa, né? As manifestações pré-revolucionárias de 1780, né? Aquela França pré-revolucionária antes da Revolução Francesa, né? A contestação do antigo regime. Além do mais, você fala de todo o ideal iluminista que chegava aí com esses filhos, né? Dessa elite da região mineradora que iam para a Europa, estudavam, né? Traziam esse ideal aí dos iluministas, né? Então, o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade permeava as cabeças aí dessa elite brasileira, não só na região mineradora, como também na região da Bahia, que nós vamos falar aí também da Conjuração Baiana, de 1794. Então, de certa forma, essa elite colonial no Brasil, essa elite brasileira, né, tinha acesso a esses ideais iluministas e tudo isso aflorava, né, na contradição com o sistema colonial. Né? Então, nós passamos aí, então, para o primeiro grande movimento, que é o movimento da Inconfidência Mineira. Esse movimento tão falado aí pela historiografia brasileira, porque, de fato, nós temos uma historiografia muito elitista, né? E esse é um típico movimento da elite mineira, mineradora, né?
que aí vai durar de 1789 a 92. Vamos entender que esse movimento é um movimento de 3 anos, que durou 3 anos? Não. Em 89 vai ser deflagrado o movimento, mas esse movimento nem sequer ele sai das salas de reuniões, né? Ele tem todo um aparato anterior de concepção, mas ele nem sequer é colocado, né, à prova, né? Esses 3 anos aí que surgiu é o chamado tempo da devassa, que nós vamos falar um pouquinho, que é o tempo em que a coroa portuguesa prende, né, esses líderes inconfidentes, né, e leva aí 3 anos para julgá-los, etc. Vamos falar daqui a pouco. Então, falar da Inconfidência Mineira é dizer que o caráter dela é uma revolta de caráter regional, porque ela não tem um manifesto que fala em defesa do fim da colonização no Brasil, mas ela fala da separação, do separatismo da região de Minas Gerais, aquela região do ouro, né? Então, ela não tem um caráter nacional, ela tem um caráter regional, né? Não é um movimento que abrange o Brasil como uma colônia, mas abrange apenas aquela região da província de Minas Gerais, liderada naturalmente por essa elite, né? Proprietários de terras e escravos, mineradores, padres, né? Que, embora fosse o ideal comungado aí dentro das cidades, esse ideal de separação, de liberdade, de igualdade, da construção de um Estado liberal, né? Eu coloco aí para vocês republicana no sentido de, né, um ponto de exclamação, e quer dizer o quê? Alguns desses líderes propunham, por exemplo, uma república federativa, sabe, nas Minas Gerais. Mas outros já defendiam, por exemplo, uma monarquia constitucional, então não havia consenso. Dizer hoje que a Confidência Mineira tinha um caráter separatista é perfeito, mas dizer que ela era republicana, nem tanto, né? Então tinha gente lá que divergia. Anti-escravagista, também, né? No sentido moral, os conspiradores, os inconfidentes, combatiam a escravidão. Mas, afinal de contas, a maioria de todos eles eram proprietários de terras ou de escravos, né, nas suas minas. Então, também isso fica aí meio suspenso para a gente compreender, né? Ela não podemos cravar que ela era de caráter anti-escravocrata. Embora trouxesse aí, por exemplo, né, o lema libertas quae será também. Hoje aí, né, que é colocado isso na bandeira do Estado de Minas Gerais, né, trazia esse, né, a liberdade ainda que tardia, né, no seu ideal. Bom, a repressão. Ora, a notícia de que a derrama seria decretada fez com que aí, né, rapidamente, o coronel Joaquim Silveira dos Reis, um grande devedor da coroa portuguesa, né, membro participante aí dos conspiradores, né, ele entregasse o movimento, né, o chamado traidor do movimento, traidor da Inconfidência, né, em troca de dívida, em troca do perdão das suas dívidas. E aí, né, a chamada devassa, né, a coroa portuguesa chega, né, prende todo mundo, não é isso? E aí dura 3 anos esse processo, né, de julgamento, mentiras e fraudes, né? A gente conhece bem o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Quando você persegue um opositor político, como é que se faz, né? Com essas mentiras, né, e etc., né, e conspiração. Então, muitos deles são, 11 deles são os principais, né? Você coloca aí poeta Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Padre Rolim, Padre Toledo, né? E a figura aí, vamos dizer assim, braço armado do movimento, o, o José Joaquim da Silva Xavier, José Joaquim da Silva Xavier, né? O Tiradentes, né? Que foi morto, esquartejado, né? Então, todos, 11 deles foram condenados à morte. Depois, Dona Maria I
transforma isso em prisões, né? Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa morre numa prisão, né? Outros são degradados para a África, presos, né? Mas o que sofre mais é o nosso Tiradentes, né? Que foi enforcado, esquartejado, né? Colocado aí seus pedaços nos locais diversos de Minas Gerais, para que né? Ali estava claro que a coroa portuguesa jamais deveria de tolerar uma insurreição daquela natureza. Bom, vamos para a Conjuração Baiana. Essa é um pouco menos falada na historiografia brasileira, porque ela é de caráter popular. Então, as condições na Bahia, no Nordeste, continuavam péssimas, né? Nós falamos aí com a transferência do eixo econômico para a capitania das Minas Gerais, né, para o Centro-Sul, o declínio da produção de açúcar no Nordeste, né, a concorrência de outras produções aí nas Antilhas, né, em outros locais com o açúcar brasileiro, faz com esse, essa produção cai e as condições de vida no Nordeste terríveis, né, cara? Por um lado, você só tem aí grandes proprietários de escravos e de terras, né, com alguma vida melhor, os comerciantes portugueses da Bahia, né? Mas o restante da população vivendo péssimas condições, né? Então, surge aí em 1748 um manifesto, né? Bahia lá, Salvador amanhece com um manifesto, né? Que eu gostaria até de ler um pedaço aqui para vocês. É isso? Então, na manhã de 12 de agosto de 1798, as paredes das igrejas de Salvador apareceram nos manuscritos que diziam: está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, um tempo em que todos seremos iguais. Né? Então, também aí baseado naqueles princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade, né? Do iluminismo francês, o movimento eclode, né? É um movimento popular, que, né, embora tenha a liderança de um grande revolucionário chamado Cipriano Barata, né, mas depois ele perde o controle do movimento, porque os líderes populares, vamos falar aí da figura de Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus, né, Faustino, esse pessoal vai liderar esse movimento, e é um movimento popular, né? Oficiais, soldados, artesãos, profissionais, escravos, profissionais liberais, negros forros, comerciantes, frades, alguns proprietários. Os proprietários eram poucos, a maioria estão mais ligada àquele processo do pacto colonial, do monopólio comercial, Portugal, né? Mas ela tem um caráter republicano, eles falavam em república democrática, né? Direitos, né? Os princípios liberais, né? Era anti-escravagista, não vamos acabar por ter a participação de negros, forros e de escravos, né? Inácio, doar terras, né? Livre comércio, os princípios liberais, né? Estado fomentador aí do bem-estar comum, protetor da cidadania, né? Isso tem a grande liderança do Cipriano Barata, né? Bom, a repressão, ela vem de rapidinha, né, cara? A repressão no mesmo ano, né? A coroa portuguesa baixa em cima e a maioria são mortos, né? Batalhas ali dentro de Salvador, né? Muitos são os exílios ocorrem a partir daí, exílios para a África, para a prisão de Fernando Noronha. E os 4 descendentes de negros, né, os 4 mulatos, líderes aí populares, são enforcados, né, com pena de morte. Lucas Dantas, o Luiz Gonzaga das Virgens, o João de Deus e o Manuel Faustino. Com isso, o movimento é rebelado. Ora, mas o germe de tudo isso vai continuar.
né? Afinal de contas, aquelas condições, né, e o que acontecia na Europa, acontecia agora, começava a acontecer na América Espanhola, vão ser aí o germe de todo um processo de contestação dessas relações metrópole-colônia, né, e, consequentemente, o ideal de independência. Né? Obrigado a todas e a todos, e tenham todos uma boa semana.